Oi pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, com a nossa série Primeiros Passos, e hoje vamos para a segunda parte aí dessa abordagem, esses primeiros passos, mostrando aí para o pessoal uma visão geral sobre a questão do Python. Na primeira parte a gente falou como baixar, instalar no Windows, né? O software, o interpretador Python, né? A linguagem Python é uma linguagem interpretada, então acredito que vocês já tenham instalado aí no seu computador, e hoje a gente só vai ver um pouquinho, conhecer um pouquinho mais aí sobre o interpretador e como criar um arquivo para ser executado, tá bom? Então vamos lá. Eu estou aqui com a parte do Raspberry aberto, porque sempre lembrando que o curso de Raspberry da Microgenius, ele utiliza a linguagem Python para fazer as aplicações, né? A linguagem ajuda muito no desenvolvimento das aplicações para o Raspberry. Tem muitas bibliotecas muito interessantes, inclusive lá no curso o professor faz interface gráfica, cria aplicações conectando com o web service de internet das coisas, é muito bacana. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o nosso estudo básico da linguagem. Então vamos, uma vez estando com a linguagem Python instalada no computador, também é instalada uma IDEzinha bastante simples, a IDE idle, tá? Como eu comentei com vocês, ela já vem instalada juntamente com o Python. Então eu vou procurar aqui ela, idle. Achei aqui. Beleza, então aqui quando a gente abre, esse é o interpretador, como eu comentei com vocês, tá? Então, se a gente colocar alguma coisa aqui, por exemplo, uma soma, isso daqui inclusive é bem legal, ele já vai executando, tá? Já vai executando automaticamente. Isso aqui inclusive é muito legal, porque ele facilita muito quando você precisa escrever uma certa expressão, uma linha de código, você não tem certeza se aquela linha de código funciona ou não, você pode vir aqui e colocar a sua linha de código. Isso acaba sendo bastante interessante. Então, como funciona o print, por exemplo? O print, será que era assim? Deixa eu ver se funciona. Beleza, funcionou. Então o uso do print é assim. Eu uso desse comando. Isso facilita bastante. Inclusive você consegue importar módulos. Na verdade, isso é um conceito muito legal da linguagem Python, que tudo que você acaba escrevendo, né, todo programinha que você acaba escrevendo, já automaticamente pode se tornar um módulo. E esse módulo você pode reutilizar em outros programas, pode importar aqui e apresentar a execução dele no interpretador, o que é muito bacana. Então, nessas questões, assim, realmente o pessoal lá que idealizou o Python, né, o Guido lá, eles fizeram um trabalho excepcional, porque realmente é uma linguagem que facilita muito a criação, o teste, a reutilização de código, tudo isso é muito legal. Mas beleza, digamos que a gente não queira ficar escrevendo aqui o código no interpretador. Como que a gente escreveria um código, né, um arquivo com um programa em Python? Como seria isso? Então aqui no nosso idle a gente vai vir aqui em File, New File. Tá? Ele abriu uma outra janela, tá vendo? É uma janela diferente da janela daqui. Inclusive os menus aqui são diferentes, tá bom? Então, nessa outra janela é onde a gente vai escrever o nosso programa. Primeiro eu vou salvar esse programa. File, Save. Vou aqui na área de trabalho. Microgenius. Aqui. Vou escrever, vamos fazer um programa de tabuada, por exemplo. Tabuada, e a gente vai salvar esse programa com a extensão .py, tá bom? Essa extensão é importante para o interpretador Python aqui executar o nosso programa, o nosso script em Python. Vou dar um OK, tá bom? Então, foi salvo lá o arquivo tabuada.py, tá bom? .py. E agora eu vou escrever meu código. Só que eu já estou com o código aqui escrito, tá bom? Para facilitar aqui, para a gente não perder tempo, vou colocar aqui. Na linguagem Python,
essa cerquinha aqui, sustenido, Sharp, cada um, jogo da velha, cada um chama de uma forma, ele é o indicador de comentário, tá bom? Então, isso que eu escrevi aqui é um comentário, tá? Isso aqui que foi escrito aqui é um comentário. Aqui seria uma declaração de variável. Tá? Então, um nome aqui de uma variável. E essa variável aqui, olha que interessante, numa mesma linha, olha tudo que a gente está fazendo aqui. Olha como a linguagem Python auxilia bastante, torna o trabalho muito rápido. Então, o input é a entrada de dados. Seria como, por exemplo, lá na linguagem C, o scanf. Né? Aqui tem um método aqui pronto para isso, uma funcionalidade aqui pronto, que é o input. Input, no próprio input você já pode colocar uma string, um texto, né, para dar informações sobre que tipo de dado, o que você está pedindo do usuário. Isso automaticamente vai ser inserido na variável. Só que tudo que você digitar no input, na verdade, são caracteres. Então, ele iria fazer uma alocação ali de caracteres numa string. Para transformar isso num número, para a gente poder trabalhar, fazer contas e assim por diante, você pode utilizar aqui, ó, o int. Então, olha só que interessante. Você está pedindo para o usuário uma informação, aqui com esse int, está transformando, esse input, já está transformando essa informação num número inteiro e está alocando aqui numa variável. Aqui, as variáveis, elas não precisam nem ser declaradas, né, como na linguagem C, tá, na questão do Python. Você já pode estar utilizando. É lógico que é bom, uma boa organização do programa, né, vai facilitar muito. Então, até por isso que a linguagem C é uma linguagem muito interessante para ser uma das primeiras que as pessoas aprendem, pela organização que ela exige. Tá bom? Aqui no caso do Python, não, você não tem que declarar um tipo específico de variável. Você já pode utilizar ela no programa como a gente está utilizando aqui. Aqui declaramos uma outra variável, chamada x, já colocamos aqui o valor inicial dela. Note que não tem nenhum finalizador de linha na linguagem Python. Notem aqui, ó, não tem nenhum finalizador de linha na linguagem Python. Não precisa colocar ponto e vírgula, nada disso. Na verdade, cada linha é uma instrução. O que é muito importante na linguagem Python é a questão da indentação. Isso é também um detalhe muito interessante aqui dos criadores da linguagem, porque com essa questão da indentação, o seu código fica obrigatoriamente organizado. Então, se você não fizer da forma correta a indentação, não vai funcionar. Então, eles te obrigam a organizar o seu programa, ficar legível o seu programa, que é uma coisa também muito interessante, principalmente para quem está começando. Aqui um comando while, não um comando de repetição. Então, enquanto x for menor ou igual a 10, ele vai executar tudo que tiver indentado, tudo que tiver aqui embaixo. Esse é o bloco. O bloco, por exemplo, na linguagem C, que é aberto e fechado com as chaves, aqui é pela indentação. Então, tudo que tiver numa mesma indentação, aqui, por exemplo, abaixo do comando while, representa um bloco, perfeito? Então, a gente vai pegar aqui uma outra variável, né, que é a variável saída, vai ser o número base, que é o número que a gente colocou lá, vezes o x, né? Daí a gente vai imprimir isso. Aqui, a impressão também, assim como lá na linguagem C, você tem que, por exemplo, colocar uma porcentagem e algum caractere específico ali de formatação para a variável que você quer imprimir. Aqui é a mesma coisa, então, porcentagem de número decimal inteiro. Tá? Então, aqui a gente vai fazer a multiplicação, vai apresentar a multiplicação do número base, aqui, pelo x, perfeito? E a saída, né, que é a multiplicação, também vai ser apresentada. Então, a gente vai imprimir a tabuada aqui de um número. Então, se digitar 1, vai imprimir a do 1. Se digitar 2, a do 2, e assim por diante. E depois o x é incrementado e o loop continua até x ser menor ou igual a 10. Quando x passar de 10, acaba o nosso programa. Então, vamos salvar, file aqui, save, salvamos o nosso programa. E para executar?
Para executar, a gente vai vir aqui ó, em Run e vamos vir aqui ó, Run Module ou clicar em F5. Então vou clicar aqui. Olha lá, ele já dá um restart aqui no meu interpretador e já coloca lá, tabuada do, então, por exemplo, vamos colocar a tabuada do número 3 e dá um Enter. Olha lá, ele vai imprimir para a gente, ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15... e assim por diante. Então, olha como é muito fácil de testar as coisas. O que, por exemplo, na questão da linguagem C, a gente teria que compilar um programa, o programa não pode ter erro, senão, se for um programa muito grande, começa a ficar difícil, né? A gente não consegue testar partes específicas. Aqui na linguagem Python, eles fizeram de uma forma que essa questão de testes, essa modularidade, ela é muito fácil de se trabalhar. É lógico que cada linguagem de programação tem o seu nicho, tem a sua aplicação específica. A linguagem Python tem uma aplicação específica, a linguagem C tem uma aplicação específica, tá bom? Inclusive, recentemente nós fizemos um vídeo, está lá no YouTube, está no blog também da Microgênios, falando sobre linguagens de programação, onde a gente separa em alguns grupos e fala um pouquinho sobre as aplicações de cada um desses grupos. Vale a pena aí vocês estarem conhecendo. Então, o que eu queria passar para vocês hoje era isso, entender um pouco mais do interpretador, entender como criar um arquivo, né, aqui um arquivo com o seu programa, que foi o arquivo .py, e como executar ele, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês, deem os seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Não esqueçam dos treinamentos que a Microgênios tem, principalmente aqui o treinamento de Raspberry. O pessoal que está interessado aí nessa questão de Python, gostou do Python, quer utilizar Raspberry. Python é uma linguagem muito legal para Raspberry. E nossa próxima turma do curso de Raspberry Pi presencial vai ser nos dias 19, 20 e 21 de junho agora de 2017. Ainda dá para se inscrever. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até o próximo vídeo.